E para a nossa queue e a nossa fila, nós vamos criar aqui como se fosse um simulador de um escalonador round robin. Calma que eu vou explicar o que é isso. O que esse escalonador vai fazer? Ele vai pegar os processos que estão numa fila para serem executados e mandar para a CPU. Então ele vai pegar aqui o processo 1, vai mandar lá para a CPU executar algo que tem que ser feito. Só que o escalonador ele tem que organizar as coisas. Vamos dizer que esse processo aqui, sei lá, vai demorar 100 unidades de tempo. Pode ser 100 segundos, milissegundos, não interessa. Ele vai levar um tempo 100. Se eu pegar o processo e mandar lá para a CPU simplesmente levaria o tempo 100 aqui para executar esse processo 1 e durante esse tempo o 2 e o 3 ficaria congelado. Isso não é legal, vamos dizer assim, num cenário de multithread, num cenário de servidor, no qual a gente precisa receber várias requisições e precisa ir dar conta de todas elas, e a gente vai fazendo um pouquinho de cada e mudando. Faz um pouquinho da 1, faz um pouquinho da 2, faz um pouquinho da 3, porque aí nenhuma delas vai perceber que está esperando muito tempo. Imagina o 3 aqui, ele ia ter que esperar o 1 terminar, o 2 terminar para ir começar dele. E ele poderia achar que, sei lá, congelou, travou, qualquer coisa do tipo. E o que o escalonador faz? No nosso exemplo aqui, ele vai dar um pedaço de tempo para cada processo. Então a gente colocou lá um tempo 3, digamos que seja 3 segundos. O escalonador trabalha então o nosso aqui ó, com 3. E aí para facilitar, a gente vai apagar aqui e os nossos processos aqui ó, 5, 12 e 3 de tempo. 5, 12 e 3. O que o nosso escalonador tem que fazer? Ele tem que pegar o processo 1, mandar para o CPU e contar se passaram 3 unidades de tempo. Se passou e ele não terminou, ele volta para a fila. Só que o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para o fim da fila, porque o próximo tem que ser executado. Então eu vou simular aqui, ó, na primeira passada, ele vai mandar o processo 1 para a CPU e vai esperar os 3 segundos passarem. Na primeira passada, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar aqui o processo 1 e vai mandar aqui para a CPU. A nossa fila, automaticamente, ela vai ser reorganizada. Ó. Ela passou para cá. Primeiro agora é o processo 2. E o processo 1 vai rodar aqui. Então tá rodando aqui o processo 1. Como o escalonador vai estar 3 unidades de tempo para cada uma, o que vai acontecer com esses 5 aqui? Quando ele terminar os 3, obviamente, ainda teremos 2 segundos faltando a execução. E o que o escalonador vai fazer? Vai falar, olha, você já passou o tempo que você tinha e volta para a fila. Só que agora ele volta no final da fila, porque o próximo é o processo 2. Aí o processo 2 ele vai mandar lá para o CPU. Os que estão aqui na fila passam para cima. O processo 2 vai passar 3 segundos ali sendo executado e vai restar apenas 9. Então o escalonador novamente retira ele da CPU, joga para o final da fila, pega o processo 3 e manda para a CPU. Já o processo 3, ele vai levar apenas 3 unidades de tempo, que é tudo que ele tem. Então este aqui, ao final, vai ficar como 0. Ou seja, ele foi executado totalmente. Então eu não preciso mais do processo 3. Não vai ser reenfileirado quando ele terminar, porque ele já acabou. E aí, a minha fila continua aqui. Ó. Agora, de novo, eu tenho um processo 1 no início da fila. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o processo 1, mandar para lá. Vou esperar os 3 segundos. Quando der 2 segundos, ele já vai ter terminado sua execução. Ele some, porque eu não preciso mais dele. E o escalonador traz o próximo da fila. E aí, dependendo da forma como a gente desenhar o nosso algoritmo, eu posso, mais uma vez, alterar esse de 9 para 6. Vou mandar ele para a fila de novo. E como ele é o único da fila, ele volta para cá. E aí baixa para 3. E aí eu mando para cá, volta para cá. E ele zera e eu sumo. Ou eu posso colocar que se for o único da fila, ele corre aqui indefinidamente até acabar. Isso aí depende muito do código, vocês vão ver a minha escolha ali para deixar mais simples. Agora vamos ver isso no código. Algumas coisas. Primeiro eu criei um processo aqui só para ficar simples, tá? Eu tenho um ID, um tempo de processamento, uma descrição, só para vocês verem a coisa acontecendo de uma forma um pouquinho mais bonitinha. Mas o que acontece mesmo está aqui embaixo no escalonador round robin. Então, ó, eu criei o meu scheduler, que seria o meu agendamento, meu agendador no caso,
que é o escalonador round robin, coloquei os processos nele, só coloquei. Informei que um leva 5, o outro leva 12, o outro leva 3. E em algum momento eu dou um executar. Quando eu der o executar, é que o nosso código efetivamente acontece. Perceba que no adicionar processo, eu utilizei uma fila. Então eu fiz isso em queue, ou seja, eu fui colocando na fila. O primeiro que entrou é o primeiro que vai ser executado. E como eu coloquei o 1, 2 e 3, vai ser nessa ordem. 1, 2 e 3. Vamos rodar. Então ele bateu aqui. Chegou lá, o round robin começou a executar, olhou a fila. Eu tenho mais que 0 na fila, ou seja, eu tenho algum processo nessa fila? Tenho. Então beleza, então vamos ver o que tem para fazer. Eu vou lá na fila e dequeue. Eu retiro alguém de lá. Como é uma fila, o primeiro que eu vou retirar é o primeiro que entrou. Então automaticamente o meu processo aqui, vocês podem ver aqui embaixo, é o processo de ID 1. Então eu estou aqui com o processo, executando o processo ID 1. Isso depois eu mostro lá no console, fica mais fácil de vocês verem. Mas o que importa mesmo está aqui. O tempo de processamento é maior que o tempo de clock. Lembra que o tempo de clock é aquele tempo de CPU que eu deixo. O tempo de CPU é, como eu disse lá, 3. É maior. Isso aqui leva 5, o tempo de clock é 3. Beleza. Então você vai fazer o seguinte. Você retira do tempo de processamento restante, que é o 5, o tempo que eu estou te dando de clock agora é 3. Então 5 menos 3 vai ficar 2. Como ficou aqui, 2. Aqui eu somente escrevo, processo ID, a descrição, interrompido após X unidades de tempo. A gente vai ver isso lá no console. E em queue, eu mando ele de novo para a fila. Eu não preciso dizer se eu mando no início ou no fim, porque uma fila funciona de uma forma só. Quem entra por último está em último. Então agora eu estou mandando de novo aquele processo 1, ele era o primeiro, eu retirei ele da fila. Como ele voltou para a fila, ele volta para o final, do jeito que eu tinha desenhado. E aí a gente continua aqui, girando na fila. Enquanto tiver gente na fila, a gente processa ela. Mas quem vem agora? Puxei o próximo. Processo de ID 2. E esse tem 12. Então ele vai lá fazer a mesma coisa. O tempo de processamento dele, que é 12, é maior que o 3, que é o tempo de CPU que eu estou dando? É maior. Então faz a mesma coisa. Retira o valor, põe um console.writeLine. Deixa eu mostrar só para vocês entenderem. É isso que está acontecendo aqui. Primeiro processo 1, agora a gente está no processo 2. Só está avisando. Como ainda tem tempo para ser processado, ele ainda precisa, ele não terminou, ele está ainda com 9. Eu mando ele de novo para a fila. E aí quem que chega? Chega o último processo. O último, quando a gente iniciou, porque agora ele é o primeiro da fila. Chegou a hora dele. Tempo de processamento 3. O tempo de processamento, que é 3, é maior que o tempo de clock, que é 3? Não é, é igual. Se ele é igual, eu não vou correr aqui dentro, eu não vou fazer o enqueue, eu simplesmente coloco aqui, ele foi concluído após o X tempo. Processo 3 concluído após 3 unidades de tempo. Então ele rodou as 3 unidades e acabou. E não foi reenfileirado. Então se a gente olhar agora nesse momento, a nossa fila, o count é 2. Eu não tenho mais os 3 originais, porque um deles eu já terminei de processar, já acabou. Ele era mais rapidinho. E agora eu peguei o próximo processo. O processo qual é? De ID 1. Quanto tempo de processamento resta para esse processo terminar? 2. 2 é maior que 3? Não é. Então eu não preciso fazer isso, porque ele não vai ser reenfileirado, ele vai terminar. Então aqui ele terminou. E eu escrevo lá dizendo que acabei. Agora, processo 1 concluído após 2 unidades de tempo. Ele utilizou só 2 e tá tudo bem. E aí eu volto para processar minha fila. Olha lá minha fila, só tem 1. É aqui que a gente poderia ter colocado alguma coisa. Bom, só tem 1, deixa eu executar até o final. Mas para não ficar muito complexo, eu deixei dessa forma. Peguei o processo está faltando 9 unidades. 9 é maior que 3. Então eu subtraio para saber que agora só faltam 6 unidades. Escrevo e mando ele para a fila de novo. Repare que nesse momento a minha fila está zerada, não tem ninguém na fila. Mas eu vou colocar ele de novo. Coloquei, mandei para lá e aí vai novamente até o final. Neste momento, o processo só faltam 3 unidades para terminar. Como 3 não é maior que 3, ele terminou. Processo 2 concluído após 3 unidades de tempo. Repare que ele ficou voltando aqui, processo 2, processo 2, processo 2 e agora ele finalizou. Então agora ele vai lá em cima e olha a fila. A fila está zerada, ele pode encerrar o processamento dele. Resultado final aqui, concluído após 3 unidades de tempo. Então aqui vocês viram a utilização da fila. É sempre bom lembrar que quando você retira da fila e você enfileira de novo, você está tirando do início e pondo no fim.
Você está jogando, fazendo ele circular. Porque a ideia aqui no round robin era isso, o escalonador precisa fazer isso. Eu tinha 3 processos, deixei o primeiro fazer um pouquinho e para. Faz o segundo, faz um pouquinho e para. Aí o terceiro faz um pouquinho, para. O primeiro volta, se tiver coisa para fazer, o primeiro volta. Se tiver coisa para fazer, o segundo volta. E assim vai, até todo mundo ter concluído suas tarefas. E é dessa forma que a CPU trabalha. É lógico que é um pouco mais elaborado que isso. Nós temos várias CPUs hoje em dia nos próprios microprocessadores, tem vários núcleos e tal. Mas se a gente pensar assim de forma muito simples, é dessa forma que trabalha. E é por isso que o nosso computador, por exemplo, ele é multitarefa. Você está assistindo esse vídeo, consegue fazer outra coisa, e aí chega o e-mail e ele está checando. Por quê? Porque o processador ele fica fazendo essa troca. Ele deixa um fazer um pouquinho, para, deixa o outro fazer um pouquinho, para. E isso é tão rápido que parece que está tudo funcionando ao mesmo tempo. Mas em cada núcleo, só uma coisa pode ser feita ao mesmo tempo. Então a aula foi essa, já sabe, se precisar, volta, assiste de novo, se não, bora para a próxima aula.